Imagine-se diante de uma estrutura colossal, erguida em silêncio, no meio de uma planície esquecida pelo tempo. O vento sopra entre vigas de madeira recém-cortadas e o som dos martelos ecoa como um trovão distante. À frente, um homem idoso observa o horizonte com os olhos marejados. Seu nome é Noé, e diante dele se ergue a embarcação mais impressionante que a humanidade já viu. A arca não era uma pequena barca de histórias infantis. Era um gigante de madeira viva, um colosso flutuante que desafiava as leis da natureza e a imaginação humana. Segundo o livro do Gênesis, Deus ordenou que Noé construísse uma arca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso equivale a aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, quase o tamanho de um prédio de 14 andares e com comprimento próximo ao de um campo e meio de futebol. Em uma era sem guindastes, sem serrarias, sem motores ou engenheiros modernos, Noé ergueu uma estrutura que ainda hoje seria considerada uma façanha de engenharia naval. Enquanto os homens zombavam e riam, as madeiras se encaixavam. Troncos maciços de cipreste eram cortados, polidos e selados com betume, um tipo de resina natural impermeável. Cada tábua representava não apenas obediência, mas fé. A arca, vista de longe, parecia um monstro adormecido de madeira. Um navio tão grande que sua sombra se estendia sobre o solo como um presságio. Mas o que realmente impressiona não são apenas suas medidas. É o que havia dentro dela. Como seria possível abrigar dezenas de milhares de criaturas em um único espaço? Como um homem poderia organizar um zoológico inteiro, sem cercas, sem divisórias de ferro e sem tecnologia alguma? Durante séculos, estudiosos tentaram responder a essa pergunta. Com base nas dimensões bíblicas, calcula-se que a arca tinha espaço interno equivalente a 43 mil metros cúbicos, o que corresponde a quase 500 vagões de trem modernos. Era o suficiente para abrigar cerca de 50 mil animais de pequeno e médio porte, além de alimentos, sementes e espaço para a família de Noé. Mas há um detalhe fascinante que muitos ignoram. O texto bíblico nunca disse que Noé levou todas as espécies do planeta, e sim de toda a carne em que havia fôlego de vida. Isso indica que Deus conduziu representantes de cada tipo de animal, e não cada variação existente. A sabedoria divina também estava na seleção. Muitos estudiosos acreditam que a maioria dos animais eram jovens, ainda pequenos e mais resistentes ao confinamento. Isso reduziria drasticamente o espaço necessário, o peso e o consumo de alimento. Ao cair da tarde, a luz dourada do sol ilumina fileiras de animais se aproximando lentamente da arca. Não há caos, nem rugidos de medo. Apenas ordem, uma ordem sobrenatural. Pares de criaturas seguem um caminho invisível, obedecendo a uma voz que os chama sem palavras. Leões caminham ao lado de cervos. Pombas pousam sobre a madeira recém-lustrada. Serpentes se enrolam pacificamente entre troncos. E Noé observa em silêncio, com o rosto coberto de lágrimas. Ali, diante de seus olhos, a própria criação respondia ao chamado do Criador. O céu começa a escurecer. O vento muda, e o som distante de trovões anuncia que algo gigantesco se aproxima, não apenas uma tempestade, mas o julgamento de Deus. Enquanto o mundo ainda zombava, a arca estava pronta. Por dentro, corredores longos e compartimentos cuidadosamente organizados se estendiam como labirintos. O cheiro de madeira nova se misturava ao das ervas secas e dos grãos armazenados. Noé e seus filhos ajustavam portões, selavam aberturas, contavam reservas. Tudo estava em ordem. Tudo estava conforme o plano. E então, o impossível aconteceu. Os animais começaram a entrar sozinhos. Era como se uma força invisível os guiasse, 2 a 2, até o interior da arca. De cada espécie, um casal,
macho e fêmea, conforme o mandamento de Deus. E quando o último deles cruzou a entrada, a porta foi fechada por mãos que não eram humanas. Aquele portão imenso, selado com betume, pesava toneladas. Nenhum homem seria capaz de movê-lo, mas o texto de Gênesis diz: "E o Senhor o fechou por fora." Foi Deus quem selou o destino da humanidade naquele instante. Lá dentro, a luz das lamparinas dançava nas paredes de madeira. Os sons dos animais se misturavam como um coro estranho: vida, respiração, esperança e medo. E enquanto o primeiro trovão rasgava os céus, Noé entendia o que estava prestes a acontecer. O fim do mundo não viria com gritos, mas com gotas de chuva. As pessoas do lado de fora ainda riam, apontando para o enorme navio no meio da terra seca. Mas a primeira gota caiu, depois outra e outra. O céu abriu-se em prantos, e a arca, essa construção colossal e improvável, começou a flutuar. Noé, o homem da fé, agora navegava sobre as águas do juízo, e o mundo inteiro afundava sob o peso da incredulidade. Mas dentro daquela embarcação, cada detalhe, cada medida, cada animal, tudo estava sob o controle absoluto de Deus. E a pergunta que ecoa até hoje é: como um homem conseguiu construir algo tão perfeito, tão preciso e tão preparado para resistir ao dilúvio? Teria sido apenas engenharia ou havia algo divino guiando cada martelada, cada viga, cada plano? A arca não era apenas um navio. Era um símbolo do próprio Cristo, um refúgio de salvação em meio ao caos. Tudo o que Noé fez, cada detalhe daquela estrutura impossível, apontava para algo muito maior do que madeira e betume. Apontava para a redenção que viria milhares de anos depois. Naqueles dias, a terra gemia sob o peso de sua própria iniquidade. O ar era denso com a violência, e a alegria pura havia se esvaído, substituída por um prazer oco. Homens viviam para si, e o Eterno observava sua criação se autodestruir. No meio do caos moral, existia uma única linha reta: o coração de Noé. A Bíblia registra que ele andava com Deus, não uma visita de domingo, mas uma jornada diária, pé após pé, onde a intimidade se transformava em instrução. Foi nesse silêncio de comunhão que a voz de Deus rasgou o horizonte, trazendo não apenas uma ordem, mas um projeto de engenharia naval nunca antes imaginado. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, o Senhor declarou. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Essa única frase foi a ignição da fé e da obra. Para Noé, a revelação não era um desenho simples, mas um mapa detalhado da salvação. O Senhor não lhe disse apenas para construir um barco. Ele ditou dimensões matemáticas, especificou o material e prescreveu a logística. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Essas proporções exatas não eram arbitrárias, eram a chave para a estabilidade no caos. O formato da arca, cerca de 6 vezes mais longa do que larga, seria redescoberto milênios depois por engenheiros modernos como o equilíbrio perfeito para navios de carga que precisam de máxima flutuação e resistência a ondas gigantes. O plano de Deus era uma aula de física e fé. O som dos machados e das serras tornou-se a nova trilha sonora da planície. Não havia serrarias industriais, apenas o músculo, o suor e a perseverança de uma família. Troncos maciços de cipreste, gofer, uma madeira resistente e resinosa, eram derrubados, arrastados e polidos. Cada tábua tinha que ser perfeitamente ajustada, cada encaixe meticulosamente selado com betume. O betume, um tipo de asfalto natural, era o guardião da vida, o selo de impermeabilidade contra as águas do juízo. A construção da arca não levou meses, mas décadas. A tradição sugere 100 anos. 100 anos de trabalho sob o sol inclemente, sob a zombaria incessante. Imagine a cena. A cada manhã, enquanto os homens da cidade passavam rindo para seus afazeres, Noé e seus filhos estavam lá, martelando,
cerrando. A arca crescia não apenas em madeira, mas em volume de escárnio. A obra se tornou o sermão. Quando curiosos se aproximavam perguntando o que era aquela loucura, Noé não apenas construía, ele pregava. O Senhor vai julgar a terra pela violência, e esta é a embarcação da salvação. Mas a incredulidade era um concreto mais duro que a madeira. Os homens apontavam para o horizonte sem mar, zombavam da ausência de água e voltavam aos seus banquetes e casamentos. O risco era público, a fé era solitária. O custo da obediência era a reputação, o conforto e o cansaço. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, cresceram à sombra da arca, aprendendo que a visão de Deus vale mais que a opinião do mundo. Eles se tornaram mestres carpinteiros de uma estrutura que, em qualquer outro contexto, seria considerada a aberração de um lunático. Noé era um homem velho, mas sua força vinha da certeza. Ele não estava vendo as nuvens, mas estava ouvindo a promessa. Ele não estava enfrentando ondas, mas estava preparando o refúgio. Esse é o grande mistério da fé, o ato de construir uma ponte onde ainda não há rio. Enquanto os anos se arrastavam, a arca se completava. O interior, meticulosamente dividido em aposentos, era uma obra de arte da logística. Havia 3 andares, corredores longos e ventilação estratégica. Não era um estábulo improvisado. Era um complexo sistema de preservação da vida, projetado para durar mais de um ano flutuando sobre as águas mais turbulentas que a Terra já havia visto. Cada metro cúbico dos 43 mil de espaço interno estava calculado para abrigar não apenas os animais, mas também os vastos estoques de alimento e sementes. Quando a última viga foi fixada e a última camada de betume aplicada, Noé levantou os olhos. A arca estava pronta, silenciosa e imponente, aguardando o decreto celestial. Não havia erro, nem improviso. A construção era perfeita, não porque Noé fosse um gênio da engenharia, mas porque o engenheiro era Deus. Do lado de fora, a zombaria atingiu o auge. O barco no deserto era a piada da geração. Eles erguiam suas taças e riam do velho homem que havia gasto a vida em uma loucura de madeira. Mas o silêncio daquela noite era diferente. O vento parecia prender a respiração, e o céu, embora claro, carregava um peso estranho. A paciência de Deus, que se manifestara nos longos anos de construção, estava chegando ao fim. O tempo da graça havia expirado, e o tempo da justiça se aproximava. A obra de Noé estava completa. A hora da verdade estava prestes a bater à porta. A arca, que outrora era apenas uma estrutura de madeira, tornava-se agora a fronteira final. De um lado, o mundo mergulhado no pecado. Do outro, um refúgio selado pela obediência. E o último ato, o mais surpreendente, estava prestes a começar. O recolhimento das espécies, guiado por uma força que os olhos incrédulos nunca veriam. No princípio, havia o Éden, um lugar onde a palavra de Deus era o único limite. O teste de Adão e Eva não era sobre o fruto, mas sobre a obediência, a aceitação de que a autoridade de Deus estava acima do desejo humano. Eles falharam. E o veneno da desobediência não ficou restrito ao jardim. Ele se espalhou, gerando uma praga silenciosa que corroeu a humanidade por gerações. O tempo de Noé era a manifestação final dessa corrosão. O que começou com um desejo sutil, ser como Deus, havia se transformado em um rugido coletivo, viver sem Deus. A violência que cobria a terra não era acidental, era o fruto amargo da escolha humana. A justiça havia se transformado em opressão, a sexualidade em exploração, e a ganância era a nova lei. Os corações estavam endurecidos de tal forma que a própria vida parecia não ter valor. Naquele cenário de trevas morais, o trabalho de Noé tornou-se a última tentação para o mundo. A tentação não vinha de uma serpente, mas dos olhos de Noé.
A arca erguia-se como um gigantesco ultimato físico. Cada tábua era um convite, cada martelada era um alerta. Os contemporâneos de Noé tinham duas opções: confrontar sua própria incredulidade e questionar o louco, ou dobrar o escárnio para abafar a voz da consciência. Eles escolheram a segunda. A tentação da zombaria era a mais poderosa. O homem teme ser ridicularizado. Para justificar a inação, eles precisavam provar que Noé estava errado, que o juízo era uma farsa. Eles se casavam, plantavam, bebiam e se banqueteavam com um frenesi calculado. Se a vida continuava normal, a profecia de Noé era inválida. A normalidade tornou-se sua fortaleza, a distração seu Deus. Imagine um dia a arca quase pronta. Um grupo de vizinhos se aproxima, risonhos. Eles não trazem mais pedras, mas vinhos. Um deles, um homem rico e influente na cidade, ergue um copo. Noé, grande construtor, por que desperdiçar essa madeira preciosa? Venda-nos este colosso. Pode ser um armazém, um templo para os nossos deuses ou o maior salão de banquetes que a terra já viu. Essa era a última tentação, o convite à conveniência e ao lucro. Trocar a obediência divina por riqueza ou aceitação social. Noé olhava para a taça, para o sorriso cínico, e via o mesmo veneno do Éden, disfarçado de oferta. Esta arca não tem preço nem propósito humano, ele respondia com a voz rouca pelo betume e pela idade. Ela tem um único destino: salvar a vida quando Deus julgar a terra. O rico ria, esvaziando o copo no chão. A água virá de onde, velho tolo? Os céus estão secos. O mar está longe, gaste sua força, mas não desperdice a nossa paciência. Eles se afastavam, revigorados pela certeza de sua incredulidade. O grande paradoxo era este: a arca, que era o maior ato de fé, era também a prova do maior fracasso humano. O Senhor, em sua paciência longânima, deu tempo. O tempo da construção. Cada ano era uma prorrogação. Deus não agiu abruptamente. Ele estendeu a graça na forma de tempo, permitindo que a arca se tornasse o ponto de decisão de cada homem e mulher. A arca, com suas dimensões colossais, não era apenas um navio. Era uma separação moral. Enquanto o mundo corrompia, Noé e sua família se mantinham limpos. Enquanto o mundo idolatrava o poder, eles adoravam o Criador. A fé de Noé era o que a Bíblia chama de pregação de justiça. Sua vida era um contraste. A tensão entre juízo e graça tornava-se palpável. Por dentro, Noé organizava as reservas de feno, sementes e grãos. Ele preparava o mundo novo. Por fora, o mundo antigo se afundava em sua última farra. Eles comiam, bebiam e não perceberam que o tempo, o recurso mais precioso, estava se esgotando. Então, veio o som que ninguém esperava, não de trovões, mas de patas e asas. Os animais começaram a se aproximar. A chegada das criaturas foi o clímax do juízo e da misericórdia. Não vieram em pânico ou desordem, mas em pares, guiados por uma força invisível. Os predadores não atacavam, as presas não fugiam. Leões ao lado de cervos. A ordem original do Éden, a paz entre as espécies, era momentaneamente restaurada em nome da preservação. Os zombadores que haviam rido do velho ficaram paralisados. O fenômeno era inegável. Não era feitiço, era o sopro de Deus. O silêncio que caiu sobre a planície era mais aterrador que qualquer grito. A dúvida começou a corroer a certeza deles. A fé de Noé, que parecia tolice, agora parecia a única sanidade. Mas o coração endurecido é traiçoeiro. Em vez de correr para a arca em arrependimento, muitos fugiram em terror ou se refugiaram na negação mais profunda. A última tentação agora era a rendição. E eles a rejeitaram. O céu escureceu. A luz dourada do sol se tornou uma sombra pálida sobre a arca. Noé e sua família, junto com todos os animais, entraram no refúgio.
Ele olhou para trás, vendo o mundo, e soube que a porta não se fecharia por suas mãos. O portão maciço rangeu, movido por uma força que pesava mais que a madeira e o betume. Gênesis é enfático, e o Senhor o fechou por fora. Nesse momento, a porta da arca tornou-se o limite final entre a graça e o juízo, entre a fé e a incredulidade. Do lado de dentro havia paz e o cheiro de madeira. Do lado de fora, o medo, a primeira gota, e o fim de um mundo que escolheu rir até o último instante. O que começou no Éden com uma escolha, terminou na arca com uma porta selada. A lição era clara. A desobediência leva à ruína, mas a obediência, por mais louca que pareça, é o único caminho para a vida. O som das marretas ecoava pelos vales como um trovão repetido. Noé e seus filhos martelavam madeira dia após dia, e a estrutura colossal da arca já se erguia contra o céu. O sol queimava a pele, a serragem grudava no suor, e cada golpe no madeirame parecia uma oração silenciosa. A cidade mais próxima, um amontoado de casas e mercados, observava aquilo como quem assiste a um delírio coletivo. O velho enlouqueceu, diziam. Constrói um navio onde nunca houve mar. Mas Noé não respondia. Ele apenas erguia o rosto ao vento e sentia o presságio no ar, um peso invisível, como se o próprio céu respirasse com dificuldade. A cada madrugada, ele sonhava com o mesmo som. Água. Não era chuva comum, mas uma queda incessante, como se o firmamento se rompesse. Deus havia falado e o mundo zombava. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, já haviam aprendido a ignorar as vozes dos zombadores, mas suas esposas sofriam. Uma delas, Ada, confidenciou certa noite: "Eles dizem que nós seguimos um louco." Noé levantou os olhos do fogo e respondeu com calma: "O louco é aquele que se ri do aviso, filha. A fé parece insensatez até que a porta se feche." A arca crescia, e com ela crescia a tensão espiritual na terra. O próprio solo parecia exalar violência. Homens matavam por território, por inveja, por honra ferida. Crianças eram vendidas. As cidades erguiam templos a deuses com rostos bestiais. E no meio disso tudo, a construção de Noé se tornava um símbolo, uma afronta viva ao sistema. Naquela geração, os filhos dos homens dominavam com arrogância. Lendas falavam de gigantes e seres que haviam se misturado à carne humana, distorcendo o que era puro. O mundo espiritual fervia em revolta. Anjos decaídos andavam entre os homens, ensinando feitiços, metais e prazeres proibidos. Era o prelúdio do juízo. Em certa manhã, quando a neblina ainda cobria o campo, Noé acordou com uma presença estranha. Não era sonho nem delírio. Algo sagrado pairava sobre a terra. Ele saiu de sua tenda e viu ao longe uma luz se movendo entre as árvores. O vento cessou. Tudo ficou imóvel. Uma voz ecoou dentro dele, não pelos ouvidos, mas pela alma. "É tempo. Reúne os que te obedeceram. Dentro de 7 dias a chuva virá." O anúncio trouxe paz e terror ao mesmo tempo. Ele chamou os filhos, reuniu as famílias e todos dobraram os joelhos. O velho patriarca ergueu as mãos calejadas e orou: "Senhor, que tua palavra nos sustente quando o mundo se dissolver." A notícia se espalhou. Os zombadores vieram aos montes. 7 dias, gritava um. "Pois bem, esperaremos." Outros jogavam pedras contra as tábuas da arca. Um grupo chegou a tentar incendiá-la, mas o vento soprou de forma tão violenta que as tochas se apagaram. Houve um silêncio desconfortável. Algo invisível os intimidou. Enquanto isso, algo ainda mais surpreendente acontecia. Os animais começaram a vir. Primeiro bandos de pássaros, depois veados, raposas, ursos, serpentes e até felinos de grande porte. Todos caminhavam em fileiras, calmos, obedientes a uma ordem que homem algum entenderia. O chão tremia sob o peso dos elefantes.
As pessoas olhavam petrificadas. Ele enfeitiçou as feras, gritou alguém. Mas Noé sabia. Não era feitiço. Era o poder do Criador recolhendo o que ainda podia ser salvo. O ar mudou de densidade. A luz do sol parecia mais pálida, como se o céu perdesse cor. Crianças choravam, mães gritavam, mas ninguém se arrependia. O coração humano, uma vez endurecido, é mais resistente que pedra. Naquela noite, Ada observava os animais entrarem na arca, 2 a 2. Pai Noé, ela disse com voz trêmula, e se eles estiverem certos? E se a chuva não vier? Noé pousou a mão sobre o ombro dela e respondeu, então, construiremos um monumento à obediência. Mas se vier, filha, o mundo entenderá tarde demais. Enquanto isso, nos céus, o conflito invisível se intensificava. Anjos observavam, aguardando o comando. Demônios, outrora caídos, agitavam as nações, instigando o ódio contra Noé. O mundo espiritual fervia como uma caldeira. Era mais do que um dilúvio de água. Seria um dilúvio de justiça. Na manhã do 6º dia, os ventos mudaram de direção. Um som grave, como o rugido distante de 1000 trovões, começou a ecoar. O povo, assustado, olhava para o horizonte. As nuvens se erguiam em colunas espessas, escuras, circulando em torno da arca. Noé subiu a rampa, olhou para trás e viu o mundo inteiro parado. Homens, mulheres, animais e anjos caídos, todos sob o mesmo céu. E então a voz veio novamente. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo nesta geração. O portão rangeu e a madeira se fechou. Não pelas mãos de Noé, mas pela mão de Deus. Lá fora, o primeiro trovão, o primeiro grito, a primeira gota. E a história da humanidade mudava para sempre. Dentro da arca, a escuridão foi rompida apenas por pequenas lamparinas. O som das gotas se tornou chuva, depois torrente, depois mar. O balanço era violento e o medo era palpável. As crianças choravam, os animais urravam. Noé orava em silêncio, o rosto entre as mãos. Senhor, lembra-te de nós. Durante 40 dias, o conflito do céu e da terra se manifestou em forma de água. O que era vida tornou-se juízo. O que era riso tornou-se clamor. A arca feita com gofer flutuava sobre os cadáveres de um mundo que rejeitou o arrependimento. Mas, acima de tudo, pairava o Espírito, o mesmo que no princípio se movia sobre as águas. E no meio do caos, uma promessa não escrita. Deus começaria de novo. O céu ainda carregava tons cinzentos e a brisa que atravessava a planície já trazia umidade pesada. Noé subia a rampa da arca, verificando cada compartimento, cada divisória. As paredes internas, feitas de tábuas cuidadosamente encaixadas, refletiam a luz do dia que se filtrava pelas janelas superiores, criando corredores de sombras e claridade. Ele observava o trabalho de seus filhos, cada um ocupado em manter a ordem, preparar suprimentos e tranquilizar os animais que chegavam a cada hora. O cheiro da madeira nova misturava-se com o aroma de sementes, grãos, frutas secas e ervas que seriam o alimento dos animais. Ele havia calculado a quantidade necessária para meses de confinamento, alimento para cada espécie, armazenado em caixas, sacos e pequenas divisórias, separadas de acordo com as necessidades. Sem tecnologia moderna, Noé e seus filhos improvisavam com ferramentas simples, mas a precisão era notável. Nada era desperdiçado. À medida que o vento aumentava e as nuvens se adensavam, os animais se tornavam mais agitados. Alguns felinos grandes batiam suas caudas contra as grades improvisadas, enquanto os elefantes se comunicavam com sons graves que reverberavam pelos corredores. A equipe de Noé tinha aprendido a linguagem do olhar e da paciência. O menor gesto errado poderia gerar tumulto. Era um equilíbrio delicado entre ordem e caos.
E foi nesse ponto que se manifestou algo extraordinário. As primeiras gotas começaram a cair, leves e irregulares, mas cada uma carregava uma tensão invisível que podia ser sentida por todos. Os animais se aquietaram quase instintivamente, e Noé percebeu que não era apenas a chuva. Havia um movimento espiritual, uma presença que indicava que o juízo havia começado, ainda que o dilúvio total não tivesse se manifestado. Noé reuniu seus filhos e explicou calmamente como deveriam conduzir a arca. Evitar que os animais se assustassem, manter rotinas de alimentação, vigiar constantemente as divisórias. O trabalho parecia simples, mas a tensão pairava como uma nuvem escura dentro da embarcação. Cada rugido, cada grito ou piar representava potencial ruptura, e a experiência de Noé como pastor da criação se tornava crucial. Enquanto isso, fora da arca, a terra já começava a mudar. O vento agora carregava cheiro de água misturada à terra úmida. Rios próximos inchavam, poças se transformavam em córregos, e o som distante de árvores sendo arrastadas pela força crescente da água ecoava pelo horizonte. As pessoas que haviam zombado de Noé agora observavam em silêncio, incapazes de compreender a magnitude do que acontecia. E a arca começou a flutuar, não de forma repentina, mas suave, como se o chão se dissolvesse lentamente. A madeira resistia, balançando levemente sob o peso de milhares de animais e da própria água que subia pelas planícies. Noé sentiu o chão tremendo, ouviu o ranger das tábuas e o som de água infiltrando-se entre pedras e troncos. Cada detalhe era um lembrete de que estavam no limiar entre o antigo mundo e o novo. Dentro da arca, Noé observava o comportamento dos animais. Alguns eram naturalmente tranquilos, outros violentos ou medrosos. Ele percebeu pequenas rivalidades entre espécies, mas também a intervenção divina. Um leão não atacava um cervo, uma serpente se enrolava pacificamente entre troncos. Era como se a ordem natural tivesse sido reforçada por uma mão invisível, garantindo que a salvação pudesse ser preservada. As lamparinas iluminavam o interior da arca de forma oscilante, e a sombra dos animais se projetava nas paredes de madeira, criando um espetáculo quase sobrenatural. Cada movimento parecia ter peso. Cada som reverberava pelo navio. Noé caminhava pelos corredores, verificando cada detalhe, ajustando divisórias, conversando com seus filhos sobre comportamento animal e mantendo a fé inabalável, mesmo com o mundo lá fora sendo engolido pelas águas. Enquanto o dilúvio começava a se intensificar, a arca enfrentava os primeiros desafios reais. Pequenos deslizamentos internos de materiais, animais em conflito, sons estranhos vindos da água que começava a envolver as laterais. Cada situação exigia paciência, conhecimento e fé. Noé compreendeu que a construção sozinha não era suficiente. Era preciso administrar o caos, mantendo a harmonia entre todos os seres dentro daquele espaço confinado. E então veio o primeiro trovão verdadeiro, seguido por um clarão que iluminou a arca por um instante. Um reflexo nos olhos de um filhote de leão fez Noé recordar que aquele momento não era apenas físico, era espiritual. Toda a criação estava sendo testada, não apenas pelo dilúvio, mas pela obediência, pela confiança e pelo papel do homem como guardião da vida. As crianças choravam, assustadas com o som intenso e o balanço da arca. Ada segurava a mão de sua irmã, enquanto Sem e Jafé tentavam acalmar os elefantes e outros animais grandes. A arca tornou-se um microcosmo do mundo. Pequenos conflitos, gestos de cuidado, tensões e milagres, todos coexistindo dentro de um espaço limitado, sustentado pela fé e pela intervenção divina. A chuva se intensificava, tornando-se torrencial. O mundo externo desaparecia atrás de cortinas de água. Árvores caíam, rios transbordavam e o solo sumia lentamente sob o peso da inundação. A arca, no entanto,
permanecia flutuante, resistindo a forças que nenhum homem poderia enfrentar sozinho. Noé olhou para o céu, reconhecendo a justiça de Deus, mas também a sua misericórdia, preservando o que era precioso. Dentro do navio, pequenos detalhes se destacavam. Aves que cuidavam de seus filhotes, coelhos que encontravam abrigo nas divisórias, macacos curiosos observando os sons estranhos. Cada animal seguia instintivamente, mas também havia uma paz sobrenatural, uma ordem que desafiava a expectativa de caos absoluto. Noé percebeu que, mesmo em meio à tempestade, Deus controlava cada elemento. O balanço da arca, o comportamento dos animais, a sobrevivência da humanidade. E enquanto a chuva caía sem cessar, o velho patriarca começou a orar em silêncio, pedindo proteção, força e sabedoria para conduzir aqueles que lhe foram confiados. O dilúvio havia começado de fato. O mundo antigo desaparecia, engolido pelas águas. Mas dentro da arca, a vida continuava. Um microcosmo da criação preservada, guiado pela mão de Deus, sustentada pela fé de Noé e pela diligência de sua família. Cada gota que batia nas tábuas era um lembrete da gravidade do juízo e da profundidade da misericórdia. O horizonte, agora totalmente tomado por nuvens negras e chuvas incessantes, marcava o fim de uma era. A arca flutuava solitária sobre um mundo que havia rejeitado o aviso. Mas a história da humanidade não terminaria ali. Dentro do navio, a preservação da vida e o cumprimento das promessas divinas continuariam, enquanto Noé e sua família enfrentavam os dias mais longos e sombrios que qualquer homem havia conhecido. A chuva ainda caía, mas a força que antes ameaçava engolir a arca agora se tornava uma espécie de compasso. Cada golpe da água nas tábuas, cada balanço do navio parecia uma nota de uma sinfonia divina, gravando na alma de Noé e de sua família a certeza de que não estavam sozinhos. O mundo lá fora desaparecia em véus de água e vento, mas dentro da arca, cada gesto, cada cuidado com os animais, cada oração, tornava-se uma forma de resistência, de vida preservada. Noé percorria os corredores da arca, observando os animais acomodados em seus espaços, percebendo a ordem que Deus havia estabelecido mesmo diante do caos absoluto. Ele se lembrava dos dias de construção, do martelar incessante, da zombaria dos vizinhos, da incredulidade que pairava sobre sua missão. Agora, tudo isso parecia distante, transformado em um testemunho vivo da fidelidade divina. Cada animal que respirava, cada som que ecoava pelos compartimentos de madeira, era uma nota da música da salvação. Enquanto o navio flutuava sobre um mar que engolia cidades, florestas e vales, Noé sentiu algo extraordinário, uma presença espiritual tangível, uma luz interna que iluminava o interior do navio, mesmo sem sol. Era como se o próprio Criador estivesse caminhando entre eles, encorajando, abençoando, fortalecendo. O medo das crianças diminuía, os animais permaneciam calmos e um senso profundo de paz preenchia cada canto do espaço confinado. Ao mesmo tempo, sinais sobrenaturais se manifestavam. Trovões que não assustavam, mas marcavam limites, relâmpagos que iluminavam o céu de forma quase artística, revelando figuras celestiais observando a arca, uma brisa invisível que acalmava os animais mais inquietos. Era a presença de Deus na ação direta da preservação. Tudo indicava que a justiça e a misericórdia caminhavam juntas, equilibrando juízo e salvação. A família de Noé, antes assustada e exausta, agora mostrava resistência e fé renovada. Os filhos, Sem, Cam e Jafé, percorriam os corredores, verificando os compartimentos, acalmando os animais e alimentando-os com precisão. Hadá e as outras esposas cumpriam suas tarefas com diligência, percebendo que cada gesto, cada cuidado, era uma expressão de obediência que fortalecia não só a arca, mas a própria vida que Deus preservava.
Noé então subiu à parte superior do navio, olhando para o mundo imerso em água. Ele refletiu sobre a magnitude do evento. O juízo havia chegado, mas a promessa se cumpria. Cada gota de chuva que caía sobre o velho mundo era um lembrete da seriedade da desobediência humana e da fidelidade de Deus com os que o buscam. E no centro dessa tempestade, a arca era um testemunho visível de que a fé vence, que a perseverança é recompensada e que a misericórdia divina sempre encontra um caminho para preservar a vida. Enquanto o tempo passava, a intensidade da chuva começou a diminuir gradualmente. As águas ainda cobriam as montanhas, mas a arca flutuava de forma segura, firme, como se sustentada por mãos invisíveis. Noé percebeu que o pior havia passado. O balanço do navio ainda era forte, mas havia estabilidade, um sinal de que Deus começava a restaurar a ordem. Dentro da arca, os animais já haviam se acomodado completamente. Leões descansavam ao lado de cervos, aves cantavam suavemente, coelhos se aninhavam em suas divisórias. Tudo se tornava harmonia, refletindo a nova criação que surgiria após o juízo. Era a vitória da vida, a ordem que surge do caos, a demonstração de que a fidelidade humana pode preservar o que é precioso diante de Deus. Noé, olhando para sua família e para os animais, sentiu que cada desafio enfrentado, zombaria, dúvida, trabalho extenuante, medo, havia se transformado em aprendizado e fortalecimento. Ele sabia que fora da arca, o mundo antigo havia sido destruído, mas que dentro dela, a semente de um novo começo estava segura. Cada vida preservada era um testemunho do triunfo da fé sobre a incredulidade, da obediência sobre a rebeldia, da esperança sobre o desespero. O horizonte começou a clarear. Nuvens ainda pesadas pairavam, mas raios de luz atravessavam a água, refletindo nas tábuas da arca. Um arco-íris tímido surgia, lembrança da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra pelas águas. Noé ajoelhou-se, mãos erguidas, olhos marejados, e orou. Senhor, que este testemunho seja eterno. Que a vida que preservaste aqui reflita tua glória e tua justiça para as gerações futuras. Enquanto a família participava da oração, Noé percebeu algo notável. Um silêncio absoluto se fez dentro da arca, interrompido apenas pelo som da água batendo suavemente nas tábuas e pelos pequenos passos dos animais. Era como se toda a criação estivesse em reverência, reconhecendo o equilíbrio entre juízo e graça. A arca, que fora alvo de zombaria e incredulidade, agora se tornava símbolo eterno do triunfo da obediência e da fé. Os dias seguintes dentro da arca foram de aprendizado e vigilância. A água ainda cobria o mundo, mas cada tarefa, alimentar os animais, limpar os compartimentos, vigiar as divisórias, era também um ato de adoração. Noé compreendeu que a vitória não estava apenas em sobreviver, mas em conduzir a vida preservada com responsabilidade, fé e discernimento. Cada gesto refletia a ordem divina, cada rotina reforçava o propósito de Deus. E assim, a narrativa alcançava um ponto de virada. O velho mundo fora destruído, mas um novo mundo estava prestes a nascer, construído sobre obediência, fé e perseverança. A arca não era apenas madeira e pregos, era um símbolo da mão de Deus, preservando aquilo que lhe é querido, um microcosmo da criação restaurada e um testemunho vivo do poder da fé em meio à destruição. Enquanto Noé contemplava o horizonte, ele percebeu que a maior lição daquele dilúvio não era apenas a força das águas, mas a capacidade do homem de escolher a fé, de confiar na ordem divina e de obedecer mesmo diante da incredulidade. A vitória estava consolidada, o juízo havia passado, a misericórdia se manifestara e a nova criação se aproximava. O palco estava preparado para o próximo ato, onde a arca finalmente desembarca,
Os sobreviventes saem para um mundo limpo e renovado, e a promessa de Deus é concretizada com a bênção de uma nova vida. Cada personagem, cada animal, cada detalhe da arca havia cumprido seu papel, preparando o cenário para a conclusão épica e espiritual desta história monumental. O sol despontava no horizonte quando a arca finalmente repousou sobre as águas calmantes. Depois de semanas flutuando sobre o juízo que consumiu o velho mundo, o navio, colossal e firme, encontrou descanso sobre o topo de uma montanha. A madeira rangia suavemente sob o peso da vida que carregava, e Noé sentiu pela primeira vez a quietude de um mundo prestes a renascer. O momento do desembarque chegou. Com mãos firmes e oração nos lábios, Noé abriu lentamente o portão da arca. Um som de água corrente se misturou ao sussurro do vento. Um a um, os animais começaram a sair, instintivamente guiados pelo Criador. Os elefantes avançaram pesados, mas cuidadosos, enquanto felinos grandes saltaram com agilidade controlada. A ordem divina se manifestava em cada passo. Nenhum ataque, nenhum conflito, apenas o movimento harmonioso da criação obediente. Noé desceu primeiro, erguendo as mãos aos céus, respirando profundamente o ar fresco do novo mundo. A terra molhada e fértil exalava cheiro de renascimento. As montanhas surgiam entre névoas, vales se enchiam de vegetação, rios pequenos serpenteavam em direção ao horizonte. Cada detalhe revelava a grandiosidade da providência divina. A destruição não havia sido em vão, mas instrumento de purificação e recomeço. Os filhos de Noé ajudavam os animais a se adaptarem, garantindo que cada espécie encontrasse abrigo, alimento e segurança. Sem palavras, compreendiam a magnitude do que acontecera. Não apenas sobrevivência, mas uma nova criação, preservada pela fé e pelo cuidado humano alinhado à ordem divina. Ada observava um filhote de leão brincar ao lado de uma gazela e sentiu lágrimas escorrerem, testemunho do milagre da harmonia que jamais ocorreria fora da intervenção divina. Enquanto isso, um arco-íris começou a surgir no céu, as cores brilhando sobre as águas ainda presentes, mas agora calmas. Era o sinal prometido, a aliança de Deus com a humanidade e toda a criação. Noé ajoelhou-se novamente, sentindo cada fibra de seu ser pulsar com gratidão. A voz de Deus ecoou silenciosa, não em trovões, mas no coração. Nunca mais destruirei a terra pelas águas. Guarda este sinal como lembrança da minha misericórdia. O mundo lá fora era silencioso, exceto pelos sons da nova vida. A cada passo dado pela família, a terra se tornava mais firme, mais habitável. Noé plantou árvores, espalhou sementes, ensinou aos filhos a trabalhar a terra com cuidado. Os animais exploravam o ambiente com curiosidade, guiados pelo instinto e pelo toque sutil da providência. Tudo indicava que a criação, preservada pela fé, agora tinha a chance de florescer de novo. Noé refletiu sobre a jornada, a construção da arca, os dias de trabalho incansável, a zombaria dos homens, o medo das tempestades, o cuidado com cada animal e a obediência à voz divina. Cada desafio, cada dúvida, cada momento de exaustão havia sido transformado em prova de fidelidade. O dilúvio, que parecia destruição, revelou-se instrumento de vida, e a arca, que parecia apenas madeira e pregos, era, na verdade, um símbolo eterno da vitória da fé sobre o caos. Os filhos se reuniram ao redor de Noé, cada um tocando a madeira que carregou tantas memórias. Juntos oraram, agradecendo não apenas pela sobrevivência, mas pela oportunidade de reconstruir, ensinar e restaurar a humanidade. O novo mundo estava à frente, pronto para ser habitado, cultivado e amado. Cada gesto, cada olhar, era compromisso de viver segundo a ordem divina, preservando aquilo que Deus valorizava. O arco-íris se intensificou, refletindo cores sobre a família, animais
e o chão encharcado. Era a promessa visível. A misericórdia triunfa sobre o juízo, a fé preserva sobre a incredulidade e a esperança surge mesmo após a destruição. Noé sabia que a história que viviam seria contada por gerações, não apenas como relato de sobrevivência, mas como testemunho de que a obediência e a confiança em Deus são forças capazes de alterar o destino da criação. Antes de caminhar mais longe, Noé levantou o olhar para o céu e falou com sua família. Que cada gesto nosso seja lembrança da fidelidade de Deus. Que cada vida preservada aqui sirva para construir um mundo de justiça e amor. E assim, a arca que carregou a vida sobre as águas tornou-se símbolo eterno, o ponto de encontro entre justiça e misericórdia, juízo e esperança, destruição e recomeço. Cada animal, cada árvore, cada ser humano que pisou na nova terra carregava a marca da providência divina, lembrança de que o Criador honra aqueles que o obedecem, mesmo em meio à incredulidade do mundo. O novo mundo estava diante deles, um mundo limpo, fértil, promissor. Mas mais do que isso, estava repleto de lições. Fé inabalável preserva a vida. A obediência à palavra de Deus é mais poderosa que qualquer força contrária. E a esperança sempre encontrará seu caminho, mesmo após os momentos mais sombrios. E assim termina a saga da arca. Não com destruição, mas com vida. Não com desespero, mas com fé. Não com dúvida, mas com promessa. O mundo que se erguia agora estava pronto para florescer, lembrando para sempre que quando o homem segue a voz de Deus, nenhuma tempestade é maior do que a salvação que ele oferece.